Agora vamos conhecer o R, que é uma das nossas ferramentas de trabalho. Então, assim que eu abrir o R, vai estar esse jeitão aqui, ó. Para mim, ele lembra muito, sabe o quê? O Word. É um pouco diferente do Word, porque o R funciona mais como um aplicativo de fazer cálculos matemáticos e não de escrever texto. Então, é como se eu tivesse juntado aí o Word com a supercalculadora. Então, assim que eu abrir, aqui em cima vai estar o menu, tá vendo? Lembra um pouco o Word, vai estar aqui o menu. A gente já vai ver algumas opções aqui que a gente pode usar. E aqui embaixo é o console. Então, vai ser por aqui que eu vou fazer as minhas operações matemáticas. Por exemplo, que tipo de operação eu posso fazer aqui, ó? Então, eu vou pular esse texto aqui só tá, esse texto aqui está me dizendo algumas coisas sobre o que é o R, né? E eu vou vir aqui onde está meu console, tá vendo? Onde tem um cursor, tá vendo? Lembra também o Word, né? Esse design aqui. Eu vou clicar aqui, né? Percebe que ele mudou um pouco de cor, agora ele está vermelho mais intenso. E aqui agora eu já posso entrar com os meus comandos. Que tipo de comando eu vou entrar? Eu falei para vocês que ele lembra o Word, mas é uma calculadora, né? Então eu posso fazer uma operação matemática. Vamos começar com a mais simples que a gente pode fazer. Por exemplo, 1 mais 1, né? Vamos fazer esse comando aqui. E como é que eu fiz para escrever isso, 1 mais 1? Exatamente da mesma forma que eu escreveria no Word. Digitei 1, digitei mais, digitei 1. Beleza? Eu entrei com o meu comando aqui. E agora como é que eu faço para ver o resultado dessa operação? Eu vou apertar Ctrl e ficar segurando em Ctrl e dar só um toque no Enter. Ctrl, ou melhor, Enter não, aqui vai ser Ctrl M. Ctrl e dar um toque no M. Ctrl M, tá aqui o resultado da minha operação. 1 mais 1 e o resultado é esse aqui, ó, 2. Dá para ver que aqui tem outro número aqui, né, que está entre colchetes, mas a gente pode ignorar ele por enquanto. O resultado da minha operação está aqui. Eu posso fazer outra operação agora. 3 vezes 3. Como é que eu faço isso? Eu vou usar outro símbolo aqui, ó. O vezes vai ser o asterisco, que é o mesmo que a gente usa em uma calculadora científica, por exemplo, ou em uma calculadora online. O asterisco é usado para fazer multiplicação. É o símbolo, é o caráter que eu uso para explicar para o R que eu quero multiplicar o número que está na esquerda pelo número que está na direita. Então, eu boto aí esse asterisco. E, de novo, vou fazer Ctrl M. E vai estar aqui meu resultado, 9. Agora vamos supor que eu quero alterar esse meu script aqui. Eu escrevi 3 vezes 3, mas na verdade eu queria escrever 3 vezes 4. Está errado daqui. Como é que eu faço para voltar? Eu posso clicar aqui, mas não vai voltar. O console tem esse problema, o console aqui do R tem esse problema. Não consigo voltar para consertar. O que eu posso fazer aqui é apertar a seta para cima. Só que olha que estranho é isso aqui. Em vez do cursor subir lá para aquela operação que eu queria modificar, a operação é que desceu para essa linha aqui. Isso gera uma confusão gigantesca. Por isso que nunca a gente vai usar o console para escrever os nossos comandos. Eu só estou mostrando aqui para a gente entender como é que funciona o R e para dar esse alerta também, né? Não usa o console porque vai ficar estranho. Ah, Douglas, mas tem algum momento em que a gente vai usar o console só para visualizar os resultados das operações, já vou mostrar, mas nunca para entrar com os comandos. Quando eu comecei com R, meu primeiro contato lá na graduação por volta de 2013 foi assim, o professor ensinava a usar o console. O professor era de outra área, sabia usar estatística, mas para as pesquisas dele, mas não sabia usar o R, e aí por questão de carga horária que estava sobrando, colocaram ele para dar essa disciplina, e aí a gente usava o console. Gente, era um caos na aula, ninguém conseguia se achar, então é muito caótico usar o console. Se você está fazendo operações aqui, saiba que existem opções melhores. E essa opção melhor vai ser o R Script. E aqui no R, nesse R aqui, eu posso vir aqui em Arquivo, Novo Script, tá vendo? E vai abrir essa outra aba aqui, abre em cima do console, mas a gente vai arrastar ela aqui para o lado para ficar mais bonito. Então, para arrastar, é só clicar e segurar, clica e segura, e aí você pode colocar aqui onde você quiser na tela. Eu vou deixar aqui do ladinho, para ficar mais organizado, e eu posso aumentar o tamanho dela aqui também. Eu vou deixar o mesmo tamanho aqui só para ficar harmônico, tá aqui do mesmo tamanho. Então vamos agora fazer operação aqui no console. Vamos fazer a mesma operação que eu fiz antes. Vai ser 1 mais 1. E agora, para ver o resultado, vai ser Ctrl e R. Aqui no script, no R, vai ser Ctrl R. E tá aqui o meu resultado. 1 mais 1 é igual a 2. E agora note que eu consigo voltar. Se eu tivesse errado aqui 1 mais 1, na verdade eu quis fazer 1 mais 3, eu consigo voltar, aperto Ctrl R
e funciona bem melhor. Então o script é muito melhor porque a gente tem essa liberdade para corrigir algumas coisas para editar, né, do jeito que a gente quiser, corrigir coisas erradas, adicionar coisas novas. Então o script é muito melhor do que o console. Na verdade, usar o console é o jeito errado de usar o R. A gente tem que usar o script. Agora vamos fazer outra operação aqui. Vamos usar uma função do R. Função é um jargão do R para falar de operações pré-programadas na memória do R. Sim, existem operações pré-programadas. Se assemelha muito a uma calculadora científica. Sabe aquela calculadora científica que é cheia de botões? Tem uns botões, por exemplo, que é para calcular o log de um número. Então, para calcular o log, não é uma operação simples como 1 mais 1. Tem um conjunto de regras ali que já está pré-programada na memória da calculadora. Só que o R não tem botões para a gente apertar, né? A gente escreve o nome dessa função. É como se fosse o nome do botão para calcular o log de um número. E o nome da função para calcular o log vai se chamar log. Simples assim, não é intuitivo. O R tem disso. Muitas coisas são intuitivas, o que ajuda muito. Então, ó, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu já me apressei aqui a abrir parênteses, mas eu tenho que explicar por quê. Então, eu fiz o log. Eu chamei a função log, que é usada para calcular o log de um número. Depois, agora, eu tenho que especificar qual é o número do qual eu quero calcular o log. E para fazer isso, eu vou escrever dentro de parênteses. Então, sempre, quando a gente usa a função, vai seguir esse passo a passo. Nome da função, e depois abre parênteses, e dentro dos parênteses vai ter os argumentos. Se eu estivesse fazendo uma análise estatística, então eu ia usar a função que eu quero, e aí dentro do parênteses eu ia especificar os meus dados. E tudo que vem dentro do parênteses é chamado de argumento. Nesse caso, o argumento vai ser o número do qual eu quero calcular o log, que vai ser 10, por exemplo. E aí agora eu fecho parênteses. Fechei parênteses. E detalhe, 90% dos erros que a gente comete quando a gente está no R vem de erro de digitação. Então é muito importante lembrar de fechar os parênteses, que às vezes a gente esquece. Principalmente quando tem muitos argumentos dentro dessa função, e aí a gente acaba esquecendo às vezes de fechar o parênteses. Isso dá uma dor de cabeça muito grande. Então é muito importante lembrar de fechar os parênteses. Assim que você abre, bota os argumentos, fecha o parênteses. E agora eu vou apertar Ctrl e R. E vai estar aqui, o R calculou para mim o log de 10. E fechamos aqui essa parte de falando sobre R. E agora a gente vai para o RStudio. Vocês vão ver que o RStudio facilita muito a vida da gente. Por isso é que a gente usa o RStudio. Então ficamos por aqui e bora para o RStudio.